O Espírito Santo é a pessoa mais importante que nós temos. O Espírito Santo não veio fazer você arrepiar, ainda que a gente arrepia de vez em quando. O Espírito Santo veio formar Cristo em nós, porque o Espírito Santo é cristocêntrico. Aliás, nós precisamos voltar para um evangelho cristocêntrico, onde Cristo é o centro de todas as coisas. O Antigo Testamento é uma sombra, mas o Novo Testamento é a concretização, a realização. Então nós podemos pregar toda a Bíblia? Claro que sim, desde que nós não terminemos no velho, sempre concluamos no novo. Amém? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é como se você fosse ver a inauguração de um monumento numa praça durante a noite. Sabe a inauguração de uma praça e tem um monumento lá, e quando você chega lá, por ser a noite, o monumento está lá. De repente se acende os refletores, né? E através do refletor você vê o monumento. Sem o refletor, você não veria o monumento, veria? Mas alguém foi lá para ver o refletor? Nós vamos lá para ver o monumento, mas sem o refletor, não se vê o monumento. Quem é o Espírito Santo? É o refletor. Sem ele a gente não vê Cristo. É ele que revela Cristo para nós. Amém? Aleluia. Essa manhã eu gostaria muito mais de trazer um ensinamento do que propriamente pregar. Nós temos pregado uma mensagem sobre paternidade. Esses dias um pastor entrou em contato comigo e ele me perguntou: pastor, você não acha que essa mensagem de paternidade ela pode causar muito dano, como o caso do discipulado? Eu falei: verdade, pode causar muito dano, só que nós não podemos anular uma verdade por causa de mentiras. Nós não podemos, porque todas as vezes que uma verdade é estabelecida, o diabo entra com as mentiras dele. E quando esse pastor me falou isso, eu comecei a estudar um pouco mais ali, carta de Coríntios, né? A igreja de Coríntios, a primeira carta. E quando você olha o capítulo 1, capítulo 2, Paulo é um excelente líder, né? Porque ele começa erguendo todo mundo, né? Ele ergue para depois bater, né? Ele vai dizendo: olha, vocês são isso, vocês são aquilo, vocês não têm falta de dons nenhum e tal. Paulo vai erguendo o povo assim, reconhecendo, né? Quando você vai tratar de alguém, primeiro você fala das qualidades dela, depois você vai, né? Você não pode primeiro chegar falando dos defeitos, né? Porque você é bênção, você é precioso demais. Tenho visto que Deus tem algo na sua vida, mas eu preciso falar algumas coisas para você. E o capítulo 1, capítulo 2, Paulo começa dizendo: olha, vocês estão tendo problemas aí, os da casa de Cloe estão me falando algumas coisas, que um está dizendo que é de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, outro não sei do quê, porque tinha um grupinho que dizia que era de Apolo, outro dizia que era de Cefas, outro dizia que era não sei o quê, e outros que diziam que nós somos de Cristo. Então assim, nós não somos ninguém desse aí, nós somos de Cristo, né? Até aqueles que diziam que era de Cristo estavam envolvidos no meio do problema. Porque eles deveriam dizer: nós todos somos de Cristo, mas vocês podem ser de quem vocês quiserem, mas nós somos de Cristo. E aí no capítulo 3, Paulo vem tratando de tudo isso. Então eu penso o seguinte: se uma igreja está passando por um problema, daquela de divisão, que ela estava passando, sobre um dizendo que era de um, outro dizendo que era de outro, eu no lugar de Paulo eu não tocava mais nesse assunto. Vou acabar com esse negócio de paternidade. Mas no capítulo 4, Paulo está dizendo: olha, por mais que vocês tenhais milhares de preceptores, essa palavra no original quer dizer pedagogo, mestre, por mais que tenhais milhares de mestres, contudo não tenhais muitos pais, eu em Cristo vos gerei. Então Paulo não deixa de inserir a paternidade por causa de um problema. Às vezes nós estamos deixando de inserir as verdades por causa de problemas, e problemas têm que ser solucionados. Não vou falar sobre finanças por causa disso, não vou falar sobre isso por causa disso. A verdade é o que Deus diz. Eu creio numa paternidade que não trabalha com identidade. Eu creio numa paternidade que trabalha com DNA. Amém? Eu creio numa paternidade que não trabalha com identidade. Eu creio numa paternidade que trabalha com DNA. A identidade sua já existe em Deus antes de você nascer.
O que você nasceu para, o que você vai ser, você já é em Deus. Então a paternidade não determina quem você vai ser. A paternidade só fundamenta você para aquilo que você vai ser. Então a paternidade muitas vezes não diz o que você vai fazer. A paternidade muitas vezes diz o que você não vai fazer. Ok? A paternidade não determina o que você vai se tornar. A paternidade muitas vezes vai dizer não para você naquilo que você está fazendo de errado. Quando você fala Ricardo, isso é minha identidade. Costa é o meu DNA, é da onde eu saí. Então nós precisamos de uma paternidade que não interfira na identidade. Que nós possamos ter a singularidade de espírito, mas a pluralidade de dons. Amém? A singularidade, o espírito tem que ser um só. Porque qualquer lugar que tem dois espíritos é macumba. Amém? O dia que entrou o segundo espírito no Éden, aconteceu a primeira sessão espírita. Amém? Antes só tinha um espírito no Éden, não era? Deus que andava. O dia que o diabo entrou lá, aconteceu a primeira macumba. A primeira macumba aconteceu lá no Éden. Para ter uma macumba precisa de 3 coisas: um demônio, um corpo e um ouvido. Onde tem um demônio, um corpo para incorporar e um ouvido para ouvir, a macumba está feita. Então, não se engane. A macumba acontece até dentro da igreja. Tem um demônio, tem um corpo, tem um ouvido. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia. Em Efésios, vamos começar por Efésios 4:11. Efésios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Texto muito conhecido. Mas vamos começar por aqui. Eu queria que você abrisse o teu coração nessa manhã, porque vai ser o ensino, e que haja um espírito de revelação e de entendimento. Amém? Existem momentos que nós temos grandes moveres, e eu gosto desses moveres demais, mas às vezes nós precisamos parar, ficar quietinho e fundamentar. Amém? Trazer fundamento. E nós temos, eu não quero com essa mensagem trazer o ponto final dos 5 ministérios. Não, eu quero simplesmente trazer o entendimento que Deus tem me dado. Eu acho que às vezes nós somos orgulhosos quando nós achamos que nós temos a totalidade da visão. Deus não fechou monopólio com ninguém. Ele deu uma parte para você, deu uma parte para mim, deu uma parte para outro. Efésios 4:11 diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Volte para 1 Coríntios agora, 1 Coríntios 12. Ele mesmo concedeu um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 1 Coríntios 12, verso 28. 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Quando nós olhamos para a Bíblia, presta atenção nisso, nós vemos propriamente 5 ministérios, muitos dons, mas 5 ministérios. Na linguagem teológica funciona assim: apóstolo, esse é o dedo apostólico; profeta, dedo indicador, né? Evangelista, aquele que vai mais longe; pastores e mestres, não é isso? O apóstolo toca em todos os dedos, ou seja, ele tem um pouco de cada um, se assim podemos dizer. Esse é o dedo apostólico. Então, quando você olha para os 5 ministérios, eu quero dividir, não separar, ou melhor, separar, não dividir, os 5 ministérios em 2 grupos. Eu quero separar nessa manhã o ministério apostólico, profético e mestre, do pastor e evangelista. Por quê? Quando você olha para os pastores, eu vou te mostrar isso na Bíblia, e você olha para o evangelista,
esses dois ministérios, ele lida diretamente com o passado. Pastor e evangelista sempre está lidando com o passado. O evangelista tira você de um lugar e o pastor cura você daquilo que você trouxe daquele lugar. Então, uma igreja que tem evangelismo e pastoreamento, ele sempre está lidando com os problemas do povo. Você entendeu isso? Uma igreja onde tem evangelista e pastor, sempre está lidando com problemas. E isso sempre vai existir. O problema não está em lidar com os problemas do povo. O problema é quando nós definimos a igreja em evangelismo e pastoreamento. Ou seja, vai ser uma igreja que vai girar em torno de problemas. Porque quando você não tem um futuro, você só fica olhando para o teu passado. Quem não consegue enxergar o amanhã, fica olhando no retrovisor do ontem. E se você quer viver o futuro, você precisa tirar o olho do retrovisor. Então eu estou falando sobre a questão de compreender a paternidade dentro dos 5 ministérios. A importância de nós entendermos isso. Uma igreja que tem evangelismo e ela precisa evangelizar, ela está tirando pessoas de um lugar. Quando eles chegam na igreja, o pastor vai curar as feridas de tudo aquilo que ele trouxe daquele lugar, ou seja, vai lidar com o seu passado. Então, nós temos pastores e evangelistas. Por outro lado, nós temos o apóstolo, o profeta e o mestre, né? Por exemplo, o ministério de Moisés. Quando você olha para o ministério de Moisés, você acha que ministério que Moisés tinha? Moisés era tanto pastor quanto evangelista. Ele é evangelista porque ele tira o povo de um lugar. E ele é pastor porque ele luta com Deus em prol daquele povo. Deus reprova o povo e ele diz para o povo, e ele diz para Deus: se o Senhor não pode curar, perdoar o pecado, você pode riscar meu nome também. Era pastor esse cara? Não era. Ele morre por causa do povo. E ele insiste tanto em lidar com o povo reprovado, que no final, o povo reprova ele, a ponto dele não conseguir entrar. E cuidado, quando nós queremos salvar o que não tem mais salvação. Não queira salvar o que já está perdido. Quando você insiste em lidar com o que foi reprovado, você acaba sendo reprovado também. Eu posso te falar uma coisa? Estude na Bíblia quantos rebeldes foi salvo. Nem Deus salva um rebelde. Nem Deus salva um rebelde. O rebelde só é salvo quando ele é quebrantado. Caso contrário, nem Deus salva ele. Pode olhar em toda a Bíblia. Moisés é a tipologia de um pastor e de um evangelista. Ele tira o povo de um lugar e ele começa a pastorear aquele povo. Mas Moisés não consegue levar o povo para o destino. Porque Moisés tirou o povo de um lugar com o propósito de levar o povo para Canaã. Ele chegou lá? Ele não consegue chegar lá. O ministério de Moisés, ele não consegue ver isso. O ministério de Moisés, ele é rodeado por sinais, prodígios, mas ele não tem a mentalidade correta de levar o povo para o destino. Às vezes, nós queremos encher uma igreja, mas para levar o povo para lugar nenhum. Você quer ver um povo que dá trabalho? É quem não trabalha, é quem não está fazendo nada. Porque ou você faz parte da solução, ou você está inserido num problema. Eu não estou falando de ativismo, eu estou falando de visão, de destino. Quando você tira o povo, sai de um lugar com um propósito. E às vezes, queridos, nós não sabemos para onde nós estamos indo, como eu falei ontem à noite. Nós estamos perdidos. Para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Qual é o meu chamado? Queridos, se nós fizéssemos um levantamento dentro da igreja, qual é o chamado das pessoas? A maioria delas não saberia dizer por que ela foi chamada. Elas não sabem dizer. Agora, sendo o ministério de Moisés, ou o ministério mosaico, mestre e pastor, o ministério de Moisés, ele te tira do passado.
Agora, Ele tira você do passado, mas o propósito é levar você para o futuro. O que Deus tem para a nossa vida. Que nós vamos passar a vida inteira lidando com o passado. Nós vamos passar a vida inteira lidando com o nosso ontem. Por que você tem 2 ministérios para lidar com o passado e 3 para lidar com o futuro? São 5 ministérios. 2 do passado e 3 para o futuro. Por quê? Porque o teu futuro sempre é maior do que o teu passado. 2 é para lidar com o teu ontem. E 3 é para lidar com o teu amanhã. Quando você olha, por exemplo, para Josué, que é filho de Moisés, que tem uma paternidade. Quando você olha para Josué, Josué não tem um ministério pastoral. Josué tem um ministério apostólico. Ele tem um ministério apostólico. Ele não vai lidar com o passado do povo. Aliás, ele até lida. Mas ele lida na circuncisão. Moisés não tinha circuncidado o povo que tinha saído do Egito. Ele não tinha circuncidado. Sabe por quê? Porque nem ele mesmo foi circuncidado. A história de Moisés tem algumas peculiaridades. O filho de Moisés é o único filho na Bíblia que é a mulher que circuncidou. Zípora que circuncidou o filho de Moisés, porque mesmo Moisés nem o filho circuncidou. Você sabe por que ele não circuncidou? Porque ele não foi circuncidado. Porque Moisés não tem um homem na Bíblia, na vida dele. Moisés é filho da filha de Faraó. A irmã dele vê ele no rio, fala da mãe de Moisés, mas não fala do pai de Moisés. Nós não temos referência da paternidade de Moisés. E por ele não ter tido um pai, ele tem dificuldade de desenvolver paternidade. O problema, ou um dos nossos problemas, é o efeito cascata que nós temos vivido. A culpa não é propriamente nossa, mas aquilo que nós vemos recebendo de geração após geração. Uma geração que recebeu de outra, uma geração sem identidade. Queridos, Deus nunca quis, olhe para mim, Deus nunca quis um líder. A palavra líder não existe na Bíblia. Você não vai encontrar uma vez a palavra líder na Bíblia. O que você encontra em toda a Bíblia é liderança. Liderança é um exercício. Líder é um título. É o que vai acontecer hoje à noite. Ninguém vai dar um título, vai ter um reconhecimento daquilo que já se faz. Quando você olha, deixa eu abrir isso daqui. Quando você olha, por exemplo, para Samuel, quem é Samuel? Samuel é filho de Eucana, certo? É filho de Eucana no nome. Mas na verdade ele é filho de Eli. Ele é filho de Eli. Ana recebe um filho e ela devolve um filho para Deus, sabe por quê? Porque não tinha quem continuasse o ministério sacerdotal, o ministério profético, melhor dizendo. Os filhos de Eli tinham se corrompido, não tinha quem continuasse. Deus não queria um rei, Deus nunca quis um rei. E quando Deus olha e vê que Hofni e Finéias estão perdidos, o sacerdote Eli está cego, surdo espiritualmente, cego fisicamente, Deus entrega um filho para Eli, que não era dele, porque os filhos deles biológicos iam morrer. E Samuel começa a ser criado por Eli. E chega um dia que Deus decide falar com Samuel, não é isso? Samuel conhecia, não? Conhecia Deus? Ele diz assim, Samuel, naquele tempo Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ele não conhecia Deus, ele conhecia Deus através de Eli. O princípio da paternidade, você conhece Deus através do teu pai, mas chega uma hora que você tem que conhecer Deus por você mesmo. Porque a paternidade não pode parar em você, a paternidade para nele, termina nele. Você está entendendo? Se nós fizermos uma paternidade que para em nós, queridos, isso não é a verdadeira paternidade. A paternidade não é a que para em mim, é a que para nele. Então o sacerdote Eli está cego, está surdo, perdeu visão fisicamente, perdeu a audição espiritual. Naquele tempo as profecias eram raras, mas um dia Deus quer falar com Samuel. E ele diz assim, Samuel,
Samuel levanta e vai até onde? Até Eli. Sabe por quê? Porque ele só conhecia a voz de Eli. Eu fico perguntando, Deus fala com ele 3 vezes dessa forma, não é? Por que Deus não fala para Samuel, Samuel, o que você está indo fazer com Eli? É eu que estou falando contigo? Deus não poderia fazer isso? Sim ou não? Sim. Samuel, é eu que estou falando contigo, Deus, não sei quem, o Deus, por que Deus não fez isso? Deus espera Samuel responder conforme Eli ensina para ele. E ele chega pela 3ª vez, aí o sacerdote, quando ele chega pela 3ª vez, o Senhor me chamou? Ele diz, é como se o sacerdote ali lembrasse assim, quando Deus falava comigo, ele falava assim, ele disse, Samuel, faz o seguinte, vai deitar, e se te chamarem você diz, fala que o teu servo ouve. Gente, Eli pode ser tudo de ruim, mas ele é a maior referência do que um pai pode fazer com um filho. Porque a maior lição que nós podemos dar para um filho é ensinar ele a ouvir Deus. Porque se ele depender de mim, aonde eu não estiver com ele, ele se arrebenta. Mas se ele aprendeu a ouvir Deus, aonde ele estiver, ele pode buscar o Senhor. Então a paternidade não é para mim, a paternidade é para Ele. Tudo que começa em mim, morre em mim. Mas o que começa nele, termina nele. O nosso papel na paternidade é ser o útero. A paternidade é um meio, não é um fim. A paternidade não é um fim em você, é nele. É um meio, é um meio que Deus usa para gerar filhos. Agora, queridos, os 3 ministérios lidando com o passado, os 2 ministérios lidando com o passado, os 3 lidam com o futuro, né? Existe o ministério libertador de Moisés, mas existe o ministério de alinhamento, e esse é o ministério de Josué. Moisés tem o poder e a habilidade de libertar o povo do seu passado, mas Josué tem o poder de levar o povo para os seus destinos. Precisamos de pastores, de mestres? Sim, porém, precisamos do ministério apostólico, profético e do mestre. Por quê? Porque o evangelista te tira do passado, o pastor te cura, o profeta te identifica, o mestre te equipa e o apóstolo te envia. Você entendeu isso? O evangelista te tira de um lugar, o pastor te cura, o profético identifica, o mestre equipa e o apóstolo envia. Você está entendendo? Saiu do passado, mas você tem que cumprir um propósito. Você não nasceu, ou a tua conversão não termina propriamente na conversão. Você não foi salvo para ficar parado. Você não foi salvo para viver eternamente sentado dentro da igreja. Você foi salvo para cumprir um propósito. Pastor, eu fui salvo para ir para o céu. Por que Deus não te matou quando você se converteu? Porque se Ele quisesse você no céu, Ele tinha te matado assim que você se convertesse. Existe plano de salvação, existe propósito. Plano de salvação é lá no Calvário, o que aconteceu com os 2 ladrões. Propósito é o que Deus tem com a gente. Se você está vivo, após ter convertido, permanece, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Agora, queridos, Moisés sobe para o monte, Josué fica no pé do monte. Moisés entra na tenda, Josué permanece na tenda. Preste atenção, nós precisamos de uma paternidade que gere um DNA na nossa vida, que gere fundamento na nossa vida. Queridos, a nossa vida é como uma semente. Semente, morte, crescimento, maturidade, fruto e identidade. Semente, morte, crescimento, maturidade, fruto e identidade. É uma semente que precisa morrer. Quando ela morre, ela cresce. Quando ela cresce, ela amadurece. E o fruto não é sinônimo de produtividade. O fruto é sinônimo de maturidade. Uma árvore só frutifica quando ela amadurece.
E quando ela amadurece, ela revela a identidade dela, porque pelo fruto se conhece a árvore. E sem fruto, a árvore não é conhecida. Nós somos uma igreja que ungimos para a pessoa ser, e não reconhecemos o que ela é. Você está entendendo? A unção é para o reconhecimento, e não para uma missão. A pessoa já estava fazendo isso, então ela é reconhecida dentro disso. Antes de Moisés morrer, Deus já tinha falado com ele: apresenta Josué diante do povo. Apresenta Josué diante do povo. E quando Moisés morre, no capítulo 1, Josué está chorando. Ele sabia que ele era o sucessor, mas ele não tinha perdido, ele não estava ganhando uma posição, ele tinha perdido uma paternidade. Presta atenção, ele está chorando quando Deus chega para ele e fala: Josué, por que você está chorando? Ele falou: Moisés morreu. Ele fala assim: olha, Moisés morreu, mas quem fazia tudo era eu. E do jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Amém. Você levanta e atravessa esse Jordão. Ou seja, Josué, leva esse povo para o destino deles. Termina o que Moisés não conseguiu fazer. Termina. Nós precisamos de uma geração que vai terminar. Nós precisamos de uma geração que vai terminar. Que eles prestem atenção. Você sabe qual é o tamanho da tua igreja? É a tua geração. Nós estamos pensando numa igreja local. Nós precisamos pensar numa geração. Nós precisamos pensar numa geração que virá depois de nós. Se Jesus não voltar, quem vai assumir depois de nós? Quem vai continuar depois de nós? Se nós pensarmos apenas em números, nós estamos pensando em massagear o nosso ego. Nós precisamos pensar em ser um útero de Deus nessa geração. Precisamos ser um meio qual Deus vai colocar pessoas em nós, não para terminar em nós, mas para terminar nele. Não é eu que determino quem vai ficar, é Ele que determina quem vai e quem fica. Você está entendendo isso? Queridos, nós não podemos procurar um bom lugar, nós precisamos procurar a vontade perfeita de Deus. Às vezes nós estamos procurando um lugar bom. Lugar bom é onde Deus quer que você esteja, fazendo o que Ele quer que você faça, chorando ou sorrindo. Esse é o lugar para nós estarmos. É aqui, exatamente nesse momento, que surgem as suas confusões. Pessoas que acham que Moisés é seu pai. Pai não é aquele que te tirou do Egito. Pai não é quem te ganhou para Jesus. Pai é quem te direciona para o destino. Moisés não tem a verdadeira paternidade. Devido ao ministério pastoral e de mestre, devido ao ministério pastoral e evangelística, nós lidamos com a alma das pessoas, e elas acabam gerando uma confusão. Por quê, queridos? Porque quando você fala de evangelismo, fala do novo nascimento, quando você fala do pastoreamento, você fala da cura da alma. E às vezes nós estamos com a nossa alma tão ferida e tão machucada, que por causa da nossa alma, nós identificamos as pessoas como nosso pai. Nós identificamos pessoas porque elas trataram da nossa alma, e aí nós estamos transferindo a paternidade por causa de um sentimento. Paternidade não é fruto de um sentimento. Paternidade é fruto de um propósito. Então, é que eu gosto tanto de fulano. O fato de você gostar de fulano, ele pode ser seu amigo e não seu pai. Nós estamos tendo ligações de alma. Nós estamos nos ligando, queridos, por sentimento e não por propósito. Nossa aliança tem que ser de espírito. Nós temos uma aliança de propósito. Então nós precisamos de filhos de propósito, que tenham pais de destino. Se os pais não são de destino, os filhos não têm propósito. Sabe qual era o meu sonho antigamente, queridos? É o seguinte: eu tenho o Cleito, ele está há 14 anos comigo, vou preparar ele para o Ministério de Jovens. Agora que eu preparei ele para o Ministério de Jovens, agora eu estou tranquilo, porque eu tenho alguém que resolveu o meu problema nos jovens. Aleluia, tranquilo. Agora eu vou preparar alguém para o Ministério de Casais. Aí eu preparo alguém para o Ministério de Casais. Quando eu tiver alguém, esse cara é joia, agora não tem mais problema no Ministério de Casais. Agora eu vou, aí acabou. Depois que eu montar tudo, eu acho que eu morro, porque eu não tenho mais o que fazer.
Porque a ideia pastoral é essa. A ideia é entender que a igreja não é um cruzeiro, como diz um dos heróis da fé. A igreja é um bote salva-vidas. A ideia é que isso aqui seja um útero de Deus, e que a cada culto nós possamos crescer entendendo o propósito, a ponto de a igreja ser saudável. Se você tem um chamado para ir para a África, que você vá. Se você tem um chamado para abrir uma igreja, que você vá. Que você tem um chamado para ser um pastor. Porque o que é melhor? Estar na frente de uma igreja ou do lado? Melhor estar dentro da vontade de Deus. Você está entendendo? Melhor é estar dentro da vontade de Deus. Ah não, se eu estivesse na frente, você vai para frente que você vai ver o que é bom. Vai que você vê, tomara que você vá. Você está entendendo isso, queridos? Tem coisa que é bom estar do lado, um peso é menos. Agora, o bom é quando você entende que você está no centro da vontade de Deus. Acabou. Sabe por quê, queridos? Porque você pode estar chorando, e o choro não é uma possibilidade, é uma certeza. Você vai chorar, é certo. A questão é quanto tempo você vai chorar. Mas você vai chorar, é certeza. Mas quando você está dentro da vontade de Deus, você chora, você fala assim, é ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. Você fala igual os pentecostais, está estreito, mas está gostoso. Por quê? Porque você está dentro da vontade de Deus. Presta atenção, queridos. O fato de nós estarmos dentro da vontade de Deus não quer dizer que não vai ter problemas. Na verdade, principalmente quando você está dentro da vontade de Deus, é que você tem problema. Porque como diz Mike Murdock, toda visão atrai amigo e desperta inimigo. Toda visão atrai amigo e desperta inimigo. Você quer saber se o que você está fazendo é de Deus? Vê se o diabo está no meio. Se o diabo não se levantou, esse negócio não é de Deus. Você está entendendo? Queridos, existem palavras que a gente só vai conseguir viver se tiver um diabo no meio. Você já estudou o Sermão do Monte? Como é que se vive o Sermão do Monte com duas pessoas que se amam? Impossível. Se te bater numa face, alguém que te ama vai te bater? Se te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. Quem te ama vai te obrigar? Se tirar a capa, dá a túnica. Alguém que te ama vai tirar a capa? Orai pelo que vos persegue. Tem gente que é fácil orar, gente. Tem gente que você passa 2 horas orando, você quer orar mais, tão bom que ele é. Eu descobri que para a gente viver o Sermão do Monte, a gente precisa de um inimigo do lado. É a única maneira de a gente viver essa palavra. Então, se você quer viver o Sermão do Monte, começa a achar um. Não tem outro jeito. Nós estamos com a visão errada sobre aquilo, qual é o nosso chamamento, e aí nós estamos querendo viver pelas nossas vontades. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. É a vontade dele que é boa, que é perfeita, que é agradável. Quando Deus encontra Josué não está dizendo, assumi, agora ele morreu, até que enfim, agora é a minha vez. Não, ele está chorando, porque o que ele tinha perdido não era um homem perfeito, mas ele tinha perdido a paternidade dele de alguma forma. E Deus fala para ele, agora eu sou contigo, eu quero levantar você. Eu quero usar você. Se nós entendermos isso, queridos, abra a tua Bíblia no livro de Salmos 127. Salmo 127, verso 4. A igreja precisa ter os 5 ministérios funcionando. A igreja precisa ter o ministério evangelístico que funcione constantemente. A igreja precisa ter o ministério pastoral que lida com a alma do povo. Mas ela precisa ter um ministério profético que identifica. Ela precisa ter um ministério de mestre que equipa. E ela precisa ter um ministério apostólico que envia. Você sabe por que a gente está lidando com tanto problema dentro da igreja? Porque a gente definiu a igreja nela mesma.
Nós não estamos buscando a vontade de Deus, nós estamos buscando simplesmente, vamos encher. Aí encheu, o que a gente vai fazer? Faz 2 cultos. Amém. Agora faz 3. Tá, mas para quê? Você já notou que igreja pequena tem pequenos problemas? Pouca gente tem o quê? Muita gente tem o quê? Então, repense na sua oração quando você quiser que a sua igreja cresça. Você está falando, Senhor, eu quero que a minha igreja cresça. Ele fala, tudo bem, se prepare. Se você estudar o livro do Juan Carlos Ortiz, o discípulo, quando ele tinha uma igreja com 150 pessoas, ele começa a orar, a igreja dele cresce, e ele fica quase que louco, e ele diz, Deus, o que aconteceu? Deus diz, você tinha um berçário com 150, agora você tem um berçário com 500, 700, antes você trocava fralda de 150, agora você tem 700 para trocar fralda. Porque nós precisamos nascer, crescer, amadurecer, frutificar e revelar nossa identidade. Quem é você? O que é que você está fazendo aqui? Qual é o teu chamado? A igreja precisa ser um útero vivo. Nós precisamos de um lugar onde as pessoas consigam desenvolver o chamado dela em Deus. Agora, queridos, nós precisamos de uma paternidade. Nós precisamos ter alguém que nós possamos andar. Você não é filho de quem te alimenta, você é filho de quem te circuncida. Comida qualquer um te dá. A internet te dá comida. Você tem congresso para ir de tudo quanto é jeito. Eu quero saber quem é que senta e arranca o excesso que você tem. E às vezes, queridos, a gente gosta de andar longe, sabe por quê? Porque se andar perto, a gente vai ter que mudar. A gente quer andar longe, porque se a gente andar perto, a gente vai ter que mudar. Olha o que diz Salmo 127, verso 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. A palavra-chave aqui é paternidade. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos. A palavra-chave aqui é paternidade. Preste atenção, queridos. O pastor, ele lida com o passado, mas o pai trabalha pelo seu futuro. Quando o pai lida com o filho, ele está lidando com o quê? Sempre pensando no futuro do filho. É isso que a paternidade lida. Ela lida com o futuro. O que você vai ser? Qual é o teu chamado? O que Deus tem para a tua vida? O filho vai fazendo algumas coisas e você vai enxergando, identificando nele o que Deus tem para ele. Quando ele vai amadurecendo, queridos, os frutos vão aparecendo e você consegue enxergar isso na vida do teu filho. Agora, precisamos, queridos, como eu disse, de pastores, evangelistas, mas precisamos de pais. Existem pessoas que desejam manter-se no passado. Tem gente que não quer ir para o futuro. Tem gente que não quer ser curado. Quando você olha Atos capítulo 3, você encontra o homem na porta do templo, sim ou não? Sentado pedindo esmola. O que aquele homem pedia todos os dias? Esmola. Todo mundo olhava para a situação daquele homem que tinha acontecido há muitos anos e dava esmola para ele. Mas ninguém tirava ele daquela condição. Sabe, queridos, existem pessoas que gostam de gente que fica lambendo sua ferida. Quem lambe suas feridas é cachorro. Quando você era criança, você viu falar que cachorro lambia ferida e curava? Você nunca ouviu falar isso? É que cachorro, queridos, quando ele lambe não cura não. É que ele se alimenta das suas feridas. Tem gente, queridos, que quer alguém para lamber suas feridas. Mas um dia eles encontraram Pedro e João. Não vou te dar uma esmola não. A porta era formosa. Ele ficava na porta e nunca entrava. Pedia uma esmola, algo que nunca mudava a vida dele. Existem coisas que não mudam a tua vida. E se não muda a tua vida, você não tem que continuar.
Pedro falou, eu não tenho prato, não tenho, tipo assim, eu não vou dar esmola e não vou manter você no mesmo lugar. Hoje você vai entrar comigo. Porque a paternidade faz o filho entrar aonde ele está. Existem líderes mantendo o povo através dos seus dons. Existem líderes que escravizam o povo dentro daquilo que ele tem, mas ele não fala para ninguém o caminho. Eu chamo essa liderança de liderança canibal. O que é uma liderança canibal? Aqui você não pensa, eu penso e você obedece. Eu comi seu cérebro. Isso é proibido pensar aqui dentro. Liderança canibal. O povo precisa ser livre, queridos. Quando você faz o que você quer, eu descubro quem você é. Se você não deixa o povo pensar, você não sabe quem eles são. Faz o que você quiser. Posso fazer? Pode, porque assim eu conheço quem você é. Dá liberdade, meu irmão. A liberdade vai revelar você. Nossa, agora pode fazer o que quiser. Pode, até eu descobrir quem você é. Você está entendendo? 1,5 metro de corrente não te revela, meu irmão. Nós precisamos de liberdade. Deixa o povo fazer. Depois que eu entrei nesse processo de línguas, querido, desde 2008, eu era um líder que mantinha tudo na rédea curta. Eu soltei. O povo, todo mundo estranhou, mas o pastor não... Deixa ser. Eu nunca descobri quem vocês eram, agora eu preciso descobrir. E quando eu olho, eu falo, meu Deus do céu, era isso? Porque às vezes nós estamos vivendo, que ele não me engana que eu gosto. Nós estamos sendo enganados, está achando que isso é verdade. Não, querido. Dá liberdade, deixa o povo se revelar quem é. Deixa o povo se descobrir. É muito importante, a liberdade é boa para isso. Agora Pedro disse, levanta. E ele entrou no templo. Você vai entrar, você não vai ficar mais na porta, não. Nós precisamos de gente que nos faça entrar. Eu não quero simplesmente ouvir falar de Canaã. Eu quero entrar neste lugar. Eu quero entrar nessa dimensão. Canaã não é um lugar. Canaã é uma pessoa. Canaã é Cristo. Você está entendendo? O maná é uma tipologia. A rocha é uma tipologia. Mas Canaã é a totalidade de quem Cristo é. É este lugar que nós precisamos entrar. Abra lá em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, 19 diz: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham a lamber as suas úlceras. Preste atenção, queridos. Existem pessoas que nos dão esmola, mas que não nos ajudam a mudar de vida. Existem pessoas que nos mantêm no mesmo lugar. Nós precisamos de uma igreja não só que alimenta as pessoas, mas que destrava as pessoas para o futuro. Amém. Nós precisamos de uma igreja, queridos, não que nos acomode, mas que nos incomode. Eu estou saindo tão aliviado do culto. Não, isso é coisa para novo convertido. Novo convertido sai aliviado. Crente velho tem que sair irritado, incomodado. Não, hoje eu não vou conseguir dormir. Por quê, queridos? Você precisa entender. A vida, queridos, revela um propósito. Nós precisamos entender o que Deus tem para a nossa vida. Se alguém entrou e você não entrou, porque alguém está assumindo um lugar que era seu. É que eu não tive sorte. É que eu sofri na minha infância. É que eu nasci na pobreza. A tua história não começou na terra, a tua história começou no céu. Você está entendendo isso? Foi isso que Deus falou para Jeremias. Jeremias diz: eu sou uma criança, eu não sei falar. Deus falou para ele: cala a boca, Jeremias. Você não é criança, coisa nenhuma. Aonde eu te mandar, você vai. Sabe por quê, Jeremias? Porque antes que você se formasse no ventre, eu te conheci. E antes que você saísse da amada, eu te santifiquei. E as nações eu te dei para o profeta. Então para com essa conversa que você é criança, porque você vai fazer o que eu te mandei fazer. Você
está entendendo? A tua história não começa aqui, a tua história começa lá. É por isso que eu não creio numa paternidade que define identidade. Eu não defino identidade. Eu trabalho com fundamento. Eu trabalho com fundamento. Quando o fruto aparecer, eu sei quem você é. Agora eu descobri quem você é. Você é pastor. Agora eu descobri, você é evangelista, você é missionário. Agora eu entendi. Eu não sabia quem você era. É assim que funciona. Nós precisamos entender isso. A vida é difícil. Eles tiram o olho do passado, colocam o olho no futuro. É por isso que a igreja precisa de um profeta. Esse dedão aqui, ó. Esse dedão aqui, ó. Identificava. Olha, você tem um chamado, larga a mão disso daí. Queridos, eu costumo falar o seguinte: o ontem chama como? Passado. O amanhã chama como? Futuro. O passado já foi. O futuro, quando ele chegar, ele não vai ser futuro. Ou seja, o passado já foi, o futuro não existe. Quando eu digo que ele não existe, porque quando o amanhã chegar, ele vai ser chamado como? Hoje. E todo dia quando você acorda, como é que chama? Não, como é que chama? O hoje é o quê? Então todo dia que Deus te acorda, Ele te dá o quê? Quando você olha, Ele é o socorro bem o quê? Não é bem futuro? Deus não tem nada com o teu ontem. Por mais que Ele está no teu amanhã, Ele sempre trabalha com o teu hoje. Você só tem hoje. A tua vida, a tua história começa hoje, se você decidir. Você está entendendo? Começa hoje. Você tem hoje para definir isso daí. Não, mês que vem, ano que vem não, é agora. A nossa condição espiritual muda quando nós tomamos um posicionamento. Então, queridos, eu quero uma igreja de pastoreamento. O povo precisa ser pastoreado, o povo precisa ser curado, mas o povo precisa ser destravado. O povo precisa visualizar o destino dele, qual é o chamado dele. E aí, queridos, quando nós mantemos uma igreja sem uma visão de futuro, sem uma visão de destino, nós começamos só a ter problema. Uma igreja que só vive de problema, só de problema. Resolve um, acontece outro, resolve um. O SOS, é um incêndio, você fica apagando incêndio. Nós sempre temos problema, mas é tão tremendo quando você está resolvendo algo aqui e está vendo a igreja avançando aqui, quando você vê pessoas avançando, quando você vê pessoas desenvolvendo, quando você olha para alguém e fala: olha, fulano se enxergou, se encontrou, se descobriu, ele sabe quem ele é em Deus. É tão bom isso, queridos. Quando você sente e ouve, vê os teus filhos pregando, eles são diferentes de você, porque ser igual é Babilônia. Lugar onde todo mundo é igual é Babilônia. A ideia não é todo mundo igual, é todo mundo diferente, mas o Espírito é um só. Você pode ser diferente de mim, você não pode ter um espírito diferente de mim. É isso que nós precisamos entender. Então, queridos, nós precisamos desses dois ministérios, do pastor, do evangelista, mas nós precisamos do ministério profético. Que Deus levante profetas nesse tempo para identificar. Que Deus levante, que eles mestres para equipar e apóstolos, homens que têm uma visão de uma geração. Eu não tenho a visão de ser a maior igreja da cidade, porque a igreja da cidade que existe é a minha igreja. Você entendeu isso? Deus não tem igrejas nessa cidade, Ele só tem uma só. Você está entendendo? Ele só tem uma igreja aqui. Se a gente não entender isso, nós não entendemos o reino. Pastor, aquela igreja ali é muito diferente. Mas ela é diferente porque lá é pé. E você aqui é mão. E mão só entende de pegar. E pé só entende de andar. É por isso que a gente deveria congregar no lugar onde a gente se identifica com o chamado que Deus tem para a nossa vida. O cara é pé, vai para a igreja da mão, ele acha que todo mundo tem que andar lá. Não, aqui ninguém anda, tudo de vocês é pegar. Você está entendendo? Porque a pessoa não se descobriu.
Não, queridos, a igreja do pé fica ali, ó. Vai para lá. É assim que funciona, a gente não entendeu isso. Você não congrega aqui porque é perto da tua casa. Você congrega onde Deus quer que você fica. Você está entendendo? Abraão andou 3 dias para fazer um culto de adoração. Para matar o menino, não dá para matar do lado de casa, não? Para matar a gente mata em qualquer lugar. É que na verdade Deus não queria matar Isaac. Deus queria matar Abraão. Você está entendendo isso? A Deus te leva para uma jornada, não é porque Ele quer o que Ele está te pedindo, Ele quer você. 3 dias, o número 3 fala de morte e ressurreição. 3 dias depois, Abraão estava mortinho. E Deus falou para ele: pode voltar com Isaac para casa, o que eu queria você já me deu. Você está entendendo isso? Queridos, se nós não entendermos o chamado, se nós não entendermos o que Deus tem para a nossa vida, se nós não entendermos o princípio da paternidade não é para dominar sobre você, paternidade é para ser o útero na sua vida. Você não pode andar sozinho. A ideia não é a gente andar sozinho. A ideia, queridos, é a gente compartilhar, a gente entender o que Deus tem para a nossa vida, é reconhecer o chamado um do outro. É um lugar onde você conta a tentação, porque quem não tem um lugar para contar a tentação, vai precisar de um lugar para confessar pecado. Quem não tem um lugar para confessar a tentação, vai precisar de um lugar para confessar pecado. Quando Jacó sai de casa, eu já estou encerrando. Quando Jacó sai de casa, o pai dele manda ele para a casa de quem? De Labão. Não é isso? No meio do caminho, ele vai dormir, não é isso? Dorme sobre uma pedra e ele vê o quê? Os céus abertos. Quando ele acorda, ele tem um sonho, né? Ele vê os céus abertos. E ele diz: olha, verdadeiramente Deus está nesse lugar, eu não sabia, tal. Jacó vê os céus abertos quando ele está debaixo de uma palavra do pai dele. Você sabe quando foi que Saul foi ungido? Quando ele estava buscando o quê? A jumenta do pai. Você sabe quando foi que Davi foi ungido? Quando ele estava cuidando das ovelhas. Você sempre vai ser abençoado debaixo da paternidade. Você está entendendo isso? Está cuidando da jumenta do pai. Por isso que Saul era teimoso igual uma jumenta. Por isso que Davi tem um coração de pastor, não é? Porque cada um faz conforme a sua. Quando ele está atrás da jumenta, ele é ungido. Quando Davi está cuidando das ovelhas do pai, ele é ungido. Todo mundo está na casa de Davi, esperando a festa. Samuel chega. Enquanto Davi não chega, não tem festa. Você não precisa de uma oportunidade, você só precisa estar dentro daquilo que Deus tem para a tua vida. Nós só precisamos estar debaixo de uma palavra, é isso que nós precisamos. Você está entendendo isso, queridos? Agora, se nós não entendemos esse princípio da paternidade, abra a tua Bíblia comigo em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 23. Segunda Samuel, capítulo 23. Acharam? Samuel 23 diz assim: estas são as últimas palavras de Davi. Davi vai falar pela última vez. Amém? É as últimas palavras de Davi. Eu acho tremendo como é que esses caras morrem. É maravilhoso, eles reúnem todo mundo. Falam: gente, eu vou morrer agora. Reúne todo mundo. Mas não é assim? Não foi assim que Jacó morreu, não foi isso? Chama todo mundo, cruza as mãos sobre os filhos de José. Não é assim não, pai. Ele falou: eu sei, eu quero que seja assim, não é assim? Ele chama todo mundo, eu acho tremendo, eu queria morrer, eu quero morrer assim. Entendeu? Reúne todo mundo que eu vou morrer daqui a pouco, gente. Chama a galera que eu estou já morrendo. Não é assim que ele morre? São as últimas palavras de Davi.
2 pontos, ou seja, Davi vai falar, gente, depois ele vai morrer. Diz assim, palavra de Davi, filho, presta atenção, palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Presta atenção, Davi está falando, olha, eu sou Davi, Deus me usou, Deus fez isso, Deus fez aquilo, mas eu sou filho de Jessé. Antes dele falar o que Deus fez, ele fala da onde ele saiu. Eu fiz tudo isso, Deus fez tudo isso, mas eu tenho uma paternidade, eu sei da onde eu saí, eu sei quem é o meu pai, eu tenho um DNA, eu tenho alguém sobre a minha vida. A igreja está tomada pela orfandade. A igreja está tomada por pessoas que não têm paternidade. É por isso que nós temos tanta heresia. Porque nós não temos fundamento. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Dons te dá poder. Mas o que te habilita é a autoridade. Tem gente que tem poder, mas não tem autoridade. Jesus não tinha só poder, ele tinha autoridade, porque antes dele começar, ele começa lá com João Batista, ou com João Batista, é verdade, ele começa com João Batista, ele não começa fazendo, ele começa se submetendo. Você está entendendo isso? Aí a pessoa tem um dom, agora ela acha que ela tem um ministério. Quando Jesus sai da água, o que acontece? Os céus se abrem. Por que o céu se abre? Por que o céu está feliz? Porque Jesus se batizou. Batismo de arrependimento, ele tem que se arrepender do quê? Ele não tem que se arrepender de nada. Os céus não estão abertos, porque Jesus se batizou. Os céus estão abertos, porque Jesus submeteu. Pastor, o senhor não pode falar que Jesus submeteu, ele submeteu. Quando João Batista diz, eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim, ele diz, convém que seja assim, para que se cumpra toda justiça. A palavra justiça significa condição pela qual o homem é aceito diante de Deus. João Batista, se você não me batiza, eu não sou aceito diante de Deus. E quando ele se submete, os céus abrem e diz, este é o meu filho. Os céus anuncia, o pai anuncia o filho. O Antigo Testamento, o pai fala do filho. O Novo Testamento, o filho fala do pai. No Antigo Testamento, o pai fala do filho. No Novo Testamento, o filho vai falar do pai. É assim que funciona. Você quer o céu aberto? Não são os seus dons que vão abrir. É a tua submissão. O que vai abrir os céus é quando nós nos submetemos. É quando nós entendemos o nosso lugar. É quando nós entendemos o tempo de sentar e o tempo de levantar. É quando nós aprendemos o tempo de ouvir e o tempo de falar. Se nós não aprendemos a ouvir, nós não estamos prontos para falar. Deus tem me dito nesse tempo, não trabalhe por uma igreja local, trabalhe por uma geração. Deus tem me dito nesse tempo, nós somos uma igreja com 10 pastores em Carapicuíba. Nós somos uma igreja pequena, uma igreja com umas 300 pessoas. Mas Deus tem me dito, solte a igreja e trabalhe pela geração. Nós temos passado tempos com os nossos presbitérios hoje. Esses dias atrás, 15 dias atrás, nós ficamos até 1h30 da manhã compartilhando. E Deus tem colocado no meu coração, solte a igreja, aqui é a tua casa, mas as nações são o teu lugar, é o teu lugar. Eu não posso trabalhar por uma obra particular. Isso daqui não é meu, isso daqui não é seu, isso daqui é dele. Você está entendendo? Quando nós entendemos o princípio de gerações, quando nós entendemos quem é que vai vir depois de você. Porque se o teu ministério morreu com você, você fracassou.
Eu me lembro de uns domingos, de alguns anos, acho que 1 ano e meio atrás, eu estava em casa domingo à tarde, ali orando sobre o culto da noite e tal, e de repente eu lembrei de uma mulher chamada Kathleen Kuhlman. Eu nunca tinha visto nada dela. E eu entrei no YouTube rapidamente e falei, essa mulher deve estar no YouTube. E eu olhei, e ela falando inglês, eu não achei nenhum em português, nenhum legendado. E eu não entendo nada de inglês, fiquei vendo aquela mulher falando. Eu coloquei o computador no braço do sofá, e aquela mulherzinha, só a capa da gaita, né? Eu olhei para ela, aquelas mangas grandes, aqueles negócios pregando, e não sei o quê, e sei o quê. E eu olhei para ela e falei, Deus, o que é que ela tinha que eu não tenho? Deus, dá para mim o que o Senhor deu para essa mulher. Essa mulher foi doida demais. E eu falando com Deus, Deus, dá para mim o que o Senhor deu para ela. E Deus falou para mim assim, quem continuou o ministério dela? Eu falei, Benihim? Ele falou, não. Benihim pegou uma parte do manto. Ela não gerou filhos. Não seja igual a ela. Unja a tua próxima geração. Você está entendendo isso? Unja a tua próxima geração. Não importa se a tua igreja vai ter 1000, importa que você gerou filhos. Importa que você gerou filhos. Queridos, os filhos vão mais longe, eles podem ir muito além. Eu quero sentar, velhinho como o Eric disse, mas eu quero ficar mais de 40 minutos em pé. Eu quero sentar e eu quero ver minha terceira geração pregando. Eu quero ver minha terceira geração pregando, prega. Sabe por quê, querido? Porque quando você vai para uma apresentação da escola, o filho mais bonito é o teu. É assim ou não é? Não, ninguém tira foto do filho dos outros. Abra aí em 3 João, estou terminando já. Oh, aleluia. Abra aí em 3 João. Aleluia. Existe um clamor nessa geração por paternidade, cara. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, paternidade não se gera aqui em cima, paternidade se gera com relacionamento. Amém. Você está entendendo? Amém. Escute, culto de domingo é para dar comida para o povo. Você não é filho de quem dá comida, você é filho de quem se relaciona. Esse texto tem sido o meu texto, versículo 4 de 3 João. Leia. Terceira João, verso 4. Não tenho maior alegria do que esta, vírgula, que alegria que você tem de ouvir que os meus filhos andam na verdade. A minha alegria é saber que os meus filhos estão andando na verdade, eles estão andando em Deus. Eles se vestem como você? Não. Eles pregam o que você prega? Não. Eles andam na verdade. Eles andam na verdade. Não pode parar aqui, é lá. Eu sou o meio. A paternidade indica a Deus, filho, continua. Tem águas mais profundas. Às vezes eu estou com eles, jantando com eles. Eu falo para eles, não para não, tem mais, cara. Tem mais. Tem mais. Tem mais, tem águas mais profundas. Querido, deixa eu falar uma coisa, Deus pode pegar você hoje e fazer você sacudir uma nação. Pelo amor de Deus, muda a tua cabeça, cara. Deus pode pegar você e sacudir uma cidade. A paternidade não determina o meu fim, ela não é um ponto final. Quem determina o teu fim é nele, é ele. Você está entendendo? Faça os teus filhos sonharem. Faça eles sonharem. Não tenha medo que eles vão mais longe. Não tenha medo, não tenha medo.
Pastor, e se ele dividir a igreja? Ele não era filho. Porque quem dividiu o céu não foi Jesus, foi o capeta. Quem dividiu o céu foi um anjo, e anjo é criatura, não é filho. Filho não rouba, porque tudo é dele. É por isso que a gente tem tanta divisão dentro da igreja, porque a gente tem servo e a gente não tem filho. E no Novo Testamento a gente para de ser servo e passa a ser filho que serve. A partir do Novo Testamento ninguém recebe sacerdócio sem antes receber filiação. Quando Jesus ressuscita, ele diz para as mulheres: vai lá e diga para os meus irmãos. Ele nunca tinha chamado eles de irmão, ele tinha chamado de apóstolo, de amigos. Mas agora vai lá e diz para os meus irmãos que eu subo para o meu Pai, para o vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. Ué, qual a diferença de Pai e Deus? E por que Pai vem primeiro e depois vem Deus? Vai lá e diz para os meus irmãos que eu subo para o meu Pai e para o vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. Qual a diferença? Pai fala de condição, Deus fala de sacerdócio. E essa é a ordem. Primeiro nós recebemos uma condição, depois nós recebemos um sacerdócio. A uns ele deu para apóstolo, a outros ele deu para profeta, a outro ele deu para evangelista. Mas João capítulo 1 verso 12 diz: todos quanto recebeu-lhes, deu-lhes o poder de serem feitos. Uns são apóstolos, outros são profetas, outros são evangelistas, outros são pastores, mas todos quanto recebeu-lhes. Uns são apóstolos, outros são profetas, mas todos que receberam. Nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é profeta, mas todos quanto receberam são filhos. A sua maior posição não é ser apóstolo, porque apóstolo fala de um sacerdócio. A minha maior condição é ser filho. Sou filho. E esse é o problema do capeta com você. O problema dele é inveja. Porque tudo que ele queria ser, você é. Ele diz: eu subirei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Foi isso que o capeta falou? Eu vou subir acima das estrelas e vou ser semelhante a ele. Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O capeta diz: eu vou ser semelhante a ele. Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O capeta diz: eu vou subir, eu vou ser semelhante a ele. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem. O problema dele é que quando ele olha para você, ele lembra do seu pai. O problema dele é inveja. É porque tudo que ele sonhou em ser, você é. É por isso que ele trabalha com a tua cabeça, porque se ele ganhar a tua cabeça, ele governa o teu corpo. Por isso que a gente precisa ser liberto aqui. Deus não é pai da minha carne, Deus é pai do meu espírito. Meu corpo tem o DNA dos meus pais biológicos, mas o meu espírito tem o DNA de Deus. Ele é o meu pai, eu sou filho dele. Você está entendendo? Paternidade do meu espírito, Deus. Paternidade da minha carne, meus pais biológicos. E paternidade da minha mente, meu pai ministerial. Paternidade, quando eu falo da minha mente, não é que ele vai governar sobre a minha alma, mas ele vai me fazer pensar, ou vai me levar a pensar de acordo com a palavra. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Seja um libertador. Na época dos juízes, não se tinha reis. O que tinham? O que tinha naquela época? Libertador. Estuda Juízes para você ver. Quando o povo de Juízes, capítulo 1 ali diz, sabe o que diz? Juízes diz o seguinte, que aquela geração inteira morreu.
E os filhos que nasceram não conheciam Deus. Mas de tudo aquilo que tinha acontecido, por que os pais não passaram para a próxima geração? Levantou uma geração que não conhecia Deus, porque faltou paternidade. Nós estamos preparando os nossos filhos para ser bem-sucedidos. Nós estamos preparando nossos filhos para ganhar dinheiro. Mas eles estão ganhando dinheiro e estão desviados. Eles não amam a Deus. Eles não querem saber de Deus. Os nossos filhos precisam ver Deus na nossa vida. Os nossos filhos precisam ver Deus na nossa vida. Os nossos filhos precisam ver paixão por Deus na nossa vida. O nosso coração precisa queimar. Não, eu estou trabalhando para que o meu filho ganhe muito dinheiro. Deus tem isso para ele? Deus tem isso para ele? Deus sabe o que é melhor para os teus filhos. Coloque eles na mão de Deus. Não é você que tem o melhor para eles. Vamos colocar de pé, por favor. Se eu pudesse voltar atrás, eu comecei há 18 anos atrás no ministério. Eu tinha 22 anos de idade quando eu comecei a pastorear. Se eu pudesse voltar atrás, eu começaria como Jesus começou. Ele andou 117 quilômetros procurando uma autoridade. Eu no lugar dele ressuscitaria um morto e começaria o meu ministério. Eu no lugar dele ia lá para o tanque de Betesda, curaria alguém e começaria meu ministério. Eu já começaria em alto nível. Porque se Jesus ressuscita alguém, com 12 anos ele já sabia quem ele era. Por que ele já não começa fazendo? Por que ele já não começa fazendo? Porque o ministério não se começa fazendo. Jesus nunca curou ninguém antes do batismo. Jesus nunca foi para o embate com o diabo antes do batismo. Nunca. O diabo não respeita dons. O diabo respeita a autoridade. O diabo não respeita dons. O diabo respeita a autoridade. Jesus tinha autoridade. Dons fala de poder. Autoridade fala de legalidade. Dons fala de poder. Autoridade fala de legalidade. Você ser legal para fazer. Feche teus olhos. Oh! Shekaralabababababababa sutorube candaralababa.